Você já se perguntou ou questionou a Deus algum processo que você viveu na sua vida? A vida é cíclica, né, gente? Nós temos altos e baixos, mas tudo faz parte de um processo. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje com a Nicole Junger. Estamos aqui para mais um episódio no italiano, né, gente? Ao ar livre. E estamos com essa lindeza aqui. Obrigada, Nick, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, essa mulher é maravilhosa por fora. Tem esse bom gosto, mas ainda é mais maravilhosa por dentro. E é por isso que a gente convidou ela aqui hoje. Né, querida? Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui. Querida, eu achei esse tema maravilhoso e eu já tinha visto que você já tinha falado dessa palavra outro dia. E eu fiquei muito curiosa para saber um pouco mais dessa história de processos, o que a gente vive, aonde a gente vai chegar, quem nós vamos nos tornar. Então eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Pois é, então, eu tinha dificuldade em entender os processos, né? Ano passado eu passei por alguns processos na minha vida e eu ficava sem entender, sabe, por que daquilo estava acontecendo, por que Deus tinha permitido, né, que aquilo estava acontecendo. E eu fui vendo que, assim, eu creio que Jesus nos fez para nos relacionar com Ele, né, para ter um relacionamento vivo com Ele. E quando teve a queda, né, lá atrás, quando Adão, né, no jardim rompeu, a gente é desconectado e a gente passa a não ser, né, o que a gente gostaria de ser em Deus. E quando a gente aceita Ele novamente na nossa vida, né, como nosso Senhor, nosso Salvador, a gente passa por um processo de nos voltar a parecer com Ele, nos voltar a ser plenos nele. E pra gente viver tudo de maravilhoso que Ele tem pra gente, de viver os planos mesmo, né, que são infinitamente maiores ou melhores do que a gente sequer pensa, a gente tem que passar por esse processo de nos parecer com Ele, sabe? Porque senão o que adianta, né? Você chegar naquilo se... E são muitas transformações para passar. A gente passa por esse processo, a gente transforma dia após dia. Eu falo que a conversão ela é diária, né, Ni? Exatamente. E a gente tem que permitir que o Senhor haja. Exato. E na Bíblia tem assim, eu fui vendo tanto de processos que tem ao longo da Bíblia. Jesus mesmo passou por vários processos, sabe? Você vê os israelitas ficaram no deserto 40 anos, né? E eu comecei a me questionar, e o exemplo que Deus falou comigo sobre o processo foi o do vaso na mão do oleiro. E pra entender, eu falei, gente, por que um vaso na mão do oleiro, né? Eu fui entender, fui estudar esse processo. E quando eu fui vendo o processo, como é, desde o momento que o oleiro pega esse barro até ele virar um vaso, como é semelhante com o que Jesus faz na nossa vida, sabe? Tanto que ele pega o barro, né, o oleiro, ele vai lá, ele vai buscar aquele barro cheio de galho, cheio de folha seca, ele pega o barro do jeito que ele tá, igual Jesus nos aceita da maneira que a gente tá, né? A gente não tem que fazer nada pra merecer, nada, ele já fez tudo, a gente só recebe. Ele escolheu. Mas... pra ver se vai fazer ou não um vaso depende da qualidade do barro, ou seja, depende da nossa resposta a Deus. A gente só vai conseguir virar um vaso se a gente estiver disponível, porque eu falo que Deus é um gentleman, assim, ele não invade, né? Sim. Ele vai entrar na nossa vida e vai transformar se a gente permitir. Então, depois que tem isso, né, essa colheita do barro, passa por um segundo processo que joga água nesse barro e peneira, e é um processo que o oleiro ele tem que pisar no barro, ele tem que amassar o barro, é um processo doído, sabe? Você vê que no próprio vaso, assim, verdadeiro, tem esse processo, igual é com a nossa vida, Na assim. questão literal, Exato, né? no literal. Então, Deus às vezes vai não Deus, né, mas assim, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas na nossa vida, mesmo que seja difícil, para o sobrenatural dele vir, sabe? E muitas vezes o povo fala assim, ai, mas esse processo é muito difícil, Deus me esqueceu, ou Deus tá nem aí pra mim, ou Deus não se importa. Mas eu fico pensando, sabe, um oleiro, ele não olha pro vaso dele, achando, não, pedaço de barro, né? Ele fala, que vaso lindo que isso vai virar. E pra ele não dá problema lá na frente, é que eu preciso sovar direito, eu preciso tirar o que não precisa. Dá o meu melhor ali, pra né? que lá na frente não venha dar problema. E olha só uma coisa que acabou de vir em mente aqui, eu tô tentando imaginar tudo isso, eu tô achando sensacional essa ilustração. E olha só, aquele barro, o barro mais trabalhado, né? O barro mais peneirado, o barro que
ele ficar mais tempo ali, né, nesse processo de transformação no vaso, é que vai dar um vaso mais bonito. Exatamente. Né? Então, olha como que o processo é, né, tão, assim, bem feito, vamos dizer assim, é importante. Exatamente, É. até porque se tem uma pedrinha, olha que interessante isso, se chega lá na parte de moldar o vaso e tudo mais, dar forma a ele, se tem uma pedrinha, precisa desmanchar do zero, virar barro novamente para poder voltar a ser vaso. Sabe? Então esse processo ele tem que ser bem feito, sabe? E a gente tem esse costume de achar ruim passar pelo processo, mas é algo maravilhoso. É verdade. É justamente para não chegar lá na frente e ter que voltar à origem. É verdade. Sabe? Então, assim, a gente tem esse costume de achar o processo maravilhoso algo ruim, mas é maravilhoso, Sabe né? o que eu tava pensando? Agora eu tava pensando nas mãos do oleiro ali, né? Como o Senhor se agrada desse processo, como ele se agrada de fazer esse vaso maravilhoso e o cuidado que ele tem nesse processo todo. A delicadeza dele conosco. Então, por mais que ele tenha que pisar, por mais que ele, no caso do barro, né, tenha que ser pisado, por mais que às vezes tenha que tirar Seja uma difícil, pedrinha, né? seja difícil, aquilo ali é feito com muito amor, porque ele já sabe que aquele final vai ser maravilhoso. Exatamente. E nesse processo eu acho legal também que não tem como na mão fazer um vaso igual ao outro. Isso é impressionante. E a gente não tem, é impossível, né? Assim, claro que ele pode comparar, mas um idêntico, Não pô, é um barro, é né? identidade, né? E quantas Final. vezes, assim, pelo menos eu vejo muita gente se comparando, sabe? Assim, às vezes eu me pegava falando, gente, mas aquela pessoa já tá ali na frente, eu ainda tô aqui. E não, sabe? Deus tem um propósito único pra cada um processo individual, sabe? E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso demais. Nós É. somos únicas diante do Senhor. E como ele já nos fez, ele sonhou com aquele vaso, ele sonhou com o resultado do vaso. Exatamente. E ele ama cada vaso, independente isso aí. do final. Olha Sim, que do lindo, formato do que ele vai ter, né? Exatamente. E cada um vai ter um formato diferente, né? É verdade. E cada quem um tá vai moldando isso é o Senhor. ter. É Isso o que é muito Senhor. lindo. Até pra gente se aceitar mais, né? Aceitar a maneira que a gente foi feito, né? Sermos mais gratos, né? Por quem o Senhor, na maneira que o Senhor nos criou, nos E eu fez. sei que ainda tem a questão do forno depois, sabe, Nick? Tem, mas antes do forno ainda, olha que interessante isso também do moldar. Se o barro não estiver totalmente centralizado na mesa, ele não pega a forma. Então a importância mesmo de Jesus ser o centro das nossas vidas, sabe? Para que tudo seja realocado na maneira correta. Que lindo. Diz que se tiver um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, ele vai ficar turvo. Então da importância mesmo de Gente, eu tô Jesus ser o chocada. centro. Olha que revelação, né? isso é uma revelação maravilhosa. total. E depois tem o forno. Tem o E no forno. forno, o vaso precisa ficar sozinho. Então a importância também do nosso secreto com Jesus, sabe? Aquele momento de relacionamento íntimo. Claro que, né, ter comunhão é importante, mas a importância também daquele momento íntimo com o Senhor de relacionamento. E se não tiver todo o processo direito ao ir no forno, o vaso explode. Quebra. Ele quebra. Ele quebra. É isso É. aí, ele quebra. Exatamente. Então o processo é realmente, assim, algo muito poderoso que a gente tenta pular, é normal, né? A gente não gosta de sentir dor, às vezes de ter frustração. Passar por Tirar algo dificuldades. dói, mas É. E eu acho mais lindo disso tudo, eu vejo que as dificuldades que eu passei, por exemplo, no início do meu casamento e outras tantas, na hora que a gente tá passando, a gente não compreende mesmo. É Não, muito não. difícil a gente A gente compreender, questiona a Deus. gente Nossa, questiona. Deus, mas você esqueceu de mim, você não tá me ouvindo, ou escutando minhas orações. E nunca a gente pensa assim, aquilo ali no futuro vai ser para um fim proveitoso. Sim. Mas hoje eu vejo como é maravilhoso o fim proveitoso. A gente só pode falar daquilo que a gente viveu. E muitas vezes você precisa de viver aquilo ali para o Sim. Senhor te usar no futuro. Sim, também. Então, assim, eu hoje agradeço muito ao Senhor por todo esse processo. sim. Que eu não tinha entendimento e hoje eu tenho. E eu Aham. vejo, Nick, eu fico muito feliz de ver o seu caminhar com o Senhor, porque que maravilhoso é começar cedo esse processo todo, isso compreendendo aí. isso. Maravilhoso. Maravilhoso demais. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio, eu vejo. E eu creio que o Senhor vai te usar cada vez mais. Amém. Você vai ser cada vez mais bênção na vida de Amém. outras mulheres, Amém. viu, querida? Amém. Não, bênção demais. Que palavra mais linda. Me Linda edificou demais. muito. Amém. E sabe o que eu pensei em tudo que você falou aí sobre o processo, sobre a gente, né, passar por dificuldades e questionar algumas vezes, pensar, gente, será que Deus sumiu? Será que Deus me largou? Será que Deus não me ouve? Será que Deus que é esse, né? Eu já vi gente questionando assim que perdeu o irmão, que perdeu os pais, né, em acidentes, em questões assim, e questionam a Deus, que Deus é esse. Inclusive, viram ateus e tudo mais.
E aí eu fico, hoje, né, eu entendo que a fé, ela tem esse papel assim, indispensável durante esse processo. Né? Principalmente naquele versículo que eu amo ele, que todas as vezes que eu tô vivendo um processo, eu me lembro que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, tá difícil, né? Você tá passando por um momento difícil, você tá passando por, sei lá, qual que é o seu problema, mas creia, né? Se você entregou sua vida para ele, né, para esse oleiro, creia que todas as coisas estão cooperando ao seu favor lá na frente, né, gente? Por experiências da vida lá na frente, a gente olha para trás e a gente vê quanto foi essencial, né, viver esse processo. Lindo demais. Ai, gente, tanta gratidão ao Senhor, né, por tudo isso. Nossa. Obrigada, Ani. Eu Você é maravilhosa. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu creio que esse episódio vai falar em muitos corações, então compartilha. E eu queria agradecer aos nossos parceiros, o Açaí Fresh, a PAD. Queria agradecer também a Twitch, desses looks lindos, e a Bem-vinda, e a vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.